Vida Júnior. Tem uma galinha aí. Eu sei. Já estamos lá, viu, minha gente? Se quiser fechar o microfone. Me tira aí que eu não vou participar, né? Que amanhã não vai poder participar. Está agora, mano? Estamos no ar na Rádio Porta Luz. Vida Júnior, até mais tarde. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Portal de Luz. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar nessa manhã de sábado. Vamos iniciar nossas atividades desejando melhoras para a nossa irmã Cláudia, que hoje ela não amanheceu disposta, e que o nosso Mestre Jesus possa abençoá-la em sua recuperação. Mas sei que ela está conosco nesse momento, nos ouvindo, e todos vocês. Hoje teremos a palestra com o nosso irmão Vinícius, dentro de instantes, nos trazendo energia mental, processos psicossomáticos na visão da doutrina espírita. Para iniciarmos nossas atividades, vamos fazer a nossa leitura do exórdio. O livro é O Pão Nosso, escrito por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Aqui. E o tema de hoje é Ajuda Sempre. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Atos, capítulo 21, versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam. E do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina, a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho. Mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo do seu pranto
junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo o aprendiz. Se um entreamado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Em vez de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhes as mãos. Essa passagem aqui que Emmanuel nos traz, ela nos traz uma reflexão para o nosso dia de hoje, não só pelo momento em que vivemos, mas momentos que nós somos acometidos no nosso cotidiano, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, que são, em muitos casos, situações de dor, de despedida momentânea, mas que não devemos nos furtar desse momento. Devemos, sim, nos preparar e trazer palavras confiantes de esperança, de fé e de segurança para aquelas pessoas que estão nesse momento. Porque o desespero, o desequilíbrio, realmente vai trazer uma desorganização na sua mente, na sua organização. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Agora, meus irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por esse momento. Senhor Jesus, divino amigo mestre, irmão maior, voltamos a Ti, Senhor, mais uma vez, para agradecer por estarmos aqui, cada um em seu lar, escutando a vossa palavra, com fé, com confiança. Que os bons espíritos possam nos iluminar, nos amparar, direcionar os nossos pensamentos, para que possamos entrar em comunhão com nosso Pai, nosso Criador. Pedimos a vossa permissão para iniciar nossas atividades com muita paz e harmonia em nossos corações. Graças a Deus. Irmão Vinícius, vou ficar aqui em off e vou colocar a sua tela. Muita paz e um bom trabalho para você. Graças a Deus. Meus irmãos, um bom dia a todos. Creio eu que estão agora no seio dos seus lares, passando pelo momento de transição no planeta. Momento esse importante para que a humanidade ela possa compreender que fazemos parte de uma biosfera ao qual estamos inserida, não só na última cadeia da humanidade, mas sim fazendo parte do todo do orbe terrestre. Quero aqui ser grato pela oportunidade concebida pela casa, através do nosso irmão Roberto, através do grupo caritativo São Francisco de Assis, através da nossa irmã Cláudia. Oportunidade de estarmos fisicamente e momentaneamente separados, mas o advindo da tecnologia, a elevação intelectual da humanidade faz com que a gente consiga ainda, mesmo com distanciamento social, elevar e trabalhar a nossa asa da moralidade a fim de planar sobre a existência e conceber aqueles que ainda não têm a oportunidade de conhecer o Cristo, o canal de abertura para os trabalhos de hoje. Então, fica a minha gratidão a todos pela oportunidade e pela presença de estarem aqui numa manhã de sábado, tirando um pouco do seu tempo, para que a gente possa estudar e se aprimorar um pouco mais. Como vocês podem ver, hoje
para quem está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, temos aqui imagens, tá? O pessoal que está hoje na Rádio Portal de Luz, eu vou tentar passar ao máximo as informações por áudio, mas aqueles que puderem, deem prioridade ao Facebook, ao YouTube, para que assim a gente possa conversar um pouco sobre a doutrina espírita, acompanhando as imagens que eu preparei para o dia de hoje. Então, como podem ver, o nosso irmão Roberto já adiantou no começo da nossa transmissão, temos o assunto foco, o assunto principal sobre a energia mental, processos psicossomáticos na visão da doutrina espírita. Então, vamos passar a próxima imagem para que a gente possa acompanhar um pouco mais sobre as diferentes causas das enfermidades em nós, não só no nosso corpo, mas na nossa mente e as chagas que habitualmente trazemos e carregamos no nosso corpo espiritual. Diferentes manifestações patológicas. Aqui eu tive o cuidado, antes de adentrarmos ao assunto, de colocar para vocês as diferentes causas das enfermidades, tá? Então, a ciência, ela divide as manifestações patológicas em 3, tá? A primeira delas é as doenças hereditárias. O que seria isso? São doenças passadas de geração para geração, através da nossa cadeia cromossômica. Então, nossos pais, eles têm algum tipo de enfermidade, que essa enfermidade fica, né, no seu DNA e ela é repassada nas gerações futuras. Um exemplo de enfermidade hereditária é a cardiopatia, ou seja, distúrbios na parte do coração, que leva aquela pessoa a provavelmente ter predisposições a ser hipertensa. E quando a gente analisa de forma científica, a gente vê que o pai, a mãe, os avós já eram hipertensos e acarretou na predisposição para as gerações futuras. Tá? Então, um dos tipos das enfermidades que temos é a enfermidade de forma hereditária. O segundo tipo, tá, é a enfermidade de forma congênita. O que seria isso, Vinícius? E qual a diferença da hereditária? A patologia congênita, ela significa que não está ligado à cadeia cromossômica, mas ela foi adquirida no momento do processo de fecundação. Ou seja, no momento em que o feto está com a mãe no processo intrauterino. Tá? Então, o texto fala, é aquela que existe no indivíduo ao nascer. E mais comumente, antes de nascer, isto é, durante a fase intrauterina. Qual exemplo podemos dar sobre essa patologia congênita? A rubéola. Então, as mães que adquirirem a rubéola durante a gestação, muito provavelmente, de forma congênita, o feto que está sendo fecundado poderá sofrer algum tipo de anomalia física, tá bom? E, por último, que é o assunto que vamos estudar no dia de hoje, são as patologias adquiridas. Essa é bem mais simples de entender, de compreender. Então, o que seriam as patologias adquiridas? Diferente das hereditárias, onde não vem na minha cadeia cromossômica, diferente da congênita, que eu não adquiro no processo intrauterino, as patologias adquiridas são enfermidades oriundas do nosso cotidiano, do nosso modo de viver. Então, qual exemplo podemos dar sobre essas patologias adquiridas? Um dos exemplos que eu posso dar, né, seria a diabetes. Então, o indivíduo ele tem um consumo exacerbado de açúcar no sangue, ao qual o próprio corpo não consegue mais quebrar as enzimas do açúcar
e ele vai ter um índice glicêmico alto durante determinado período da sua vida. E isso vai acarretar com que ele não consiga mais ter esse metabolismo para o açúcar. Então, não foi o cromossomo que trouxe essa predisposição, não foi o problema congênito no momento da criação do feto, e sim foi uma patologia adquirida de acordo com os seus maus hábitos no seu cotidiano, tá? E é esse ponto que a gente vai analisar hoje. Por quê? Porque em alguns casos das doenças psicossomáticas, tá? Ela não tem nada a ver com distúrbios neurais. A nossa parte neuromotora, ela está perfeita, tá? Mas e sim quer dizer com o nosso poder de pensamento, né? Que no caso seria a energia da mente. Quando a gente tem essa energia mental desconfigurada, né, ela vai atrapalhar. E que tipo de atrapalhos, digamos assim, ela consegue para a nossa saúde? Um dos tipos seria as formações patológicas de forma adquirida, tá? Então, ficou claro essas três partes de manifestações patológicas. Agora vamos estudar um pouco mais sobre a composição do homem integral. Como vocês podem ver, quem está acompanhando aqui no YouTube, no Facebook, a gente mudou aqui a nossa arte e eu estou mostrando para vocês que o homem não é apenas o corpo físico, tá? Não somos exclusivamente matéria. Na verdade, né, os estudiosos, quebrando as cadeias da matéria, dividindo ela até chegar aos átomos, os nêutrons, vai ver que quebra após quebra, seremos energia. E o nosso corpo nada mais é do que toda essa energia condensada, tá? Mas, primeiramente, vamos compreender um pouco mais sobre o que é espírito, tá? Sei que muitos de vocês estão estudando, compreendendo e analisando isso pela primeira vez. E é bem importante que a gente tenha essa mensagem clara e objetiva para que não haja dúvidas para os nossos ouvintes, telespectadores, tá? Nossos acompanhantes dos nossos canais. Então, primeiramente, no Livro dos Espíritos, na pergunta 23, Allan Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos. Que é o espírito? O que é espírito? E eles respondem, o princípio inteligente do universo. Então, o espírito, segundo os próprios espíritos, nada mais é do que o princípio inteligente do universo, tá? Criado por Deus. Cada espírito tem sua particularidade. Por isso que, na doutrina espírita, a gente tem o hábito de falar, né, que somos a centelha de Deus presente em cada um de nós. Por quê? Porque fomos criados através da sua imagem e semelhança, mas com as particularidades de cada um no seu desenvolvimento e sua evolução moral, intelectual e mental. Então, o espírito, né, ele não tem forma definida, tá? Ele é volátil e princípio inteligente do universo, tá? E a composição, até a gente chegar, né, na nossa atual encarnação, ela se dá também através de um segundo corpo, o perispírito, tá? Então, temos o espírito, temos o perispírito, e o que seria o perispírito? O perispírito é um corpo semimaterial, tá? Ele tem um tipo de energia mais condensada, tá? Não é sublime, digamos assim, como o espírito, mas ele é uma energia semimaterial vaporoso que não temos condições de visualizar a olho nu. Então, para a nossa matéria, ainda é muito rarefeito, tá? Mas para a erraticidade, né,
para os espíritos, é um corpo semimaterial. E o porquê da necessidade do perispírito? Qual a sua importância na minha encarnação? O perispírito, tá? É a bagagem de todas as nossas qualidades e más inclinações. Então, é a partir do perispírito onde fica toda a nossa memória, tá? Do cotidiano, do dia a dia, das reencarnações, tá? Ele é importante também para que a gente possa reencarnar. Por quê? Cada orbe terrestre, quando a gente analisa Jesus e ele fala que existem várias moradas na casa do meu pai, ali ele já fala, há mais de 2000 anos atrás, que não somos exclusivos deste universo, né? Não seria justo Deus ter criado o universo e ter escolhido o planeta Terra só para a gente morar. Então, existem outras moradias, né? Existem outras casas do meu pai, como diz Jesus. E cada casa do nosso pai tem um tipo de perispírito diferente, tá? Que se condicione o espírito a encarnar neste orbe, tá? E isso vai depender de cada tipo de orbe, de cada tipo de planeta, tá bom? Então, temos o espírito, temos perispírito. E agora temos o que é mais comum analisar, que é o nosso corpo físico, tá? Extremamente denso, material, personificado através do perispírito, ou seja, todas as qualidades e imperfeições trazidas pelo perispírito, ele vai ser espelhado no nosso corpo físico. Veículo necessário para animar o espírito em sua encarnação fora da erraticidade, fora do plano espiritual. Tá bom? Então, é essa a importância do corpo físico, tá? Ele une o espírito e o perispírito. E, por fim, o homem, né? Eu coloquei aqui o homem de forma simbólica para demonstrar que não temos mais condições atuais, com o conhecimento que temos hoje, de falar que o homem é apenas matéria. Então, o homem é uma unidade integral, formada pela junção do espírito, da mente, do perispírito e do corpo físico. Ficou claro as diferenciações das enfermidades, a separação de cada parte da composição da nossa unidade integral. E agora, a gente vai falar um pouco mais sobre os distúrbios do pensamento humano, tá? Vamos começar realmente a analisar e compreender as doenças trazidas pela nossa mente para o nosso corpo físico, tá bom? Eu aloquei aqui o que, para mim, eu considero como os três principais distúrbios da atualidade, tá? A gente vai ver que a Organização Mundial de Saúde ela já está combatendo de forma direta a ansiedade, por exemplo, que vai ser o nosso segundo item do estudo desse slide. Então, primeiramente, vamos falar sobre medo, tá? O medo, ele é a porta de todos os sentimentos que não são salutares para a nossa mente, tá? Então, quando eu tenho medo, necessariamente, eu vou ser uma pessoa ansiosa. Quando eu tenho medo, necessariamente, eu vou ter raiva por não conseguir passar por determinado objetivo. Então, primeiro de tudo que a gente tem que compreender e fazer a autoanálise para que assim a gente busque realmente a nossa cura. Porque quando a gente fala da cura espiritual, lembra que a gente falou do desmembramento do nosso corpo? Quando a gente vai nos curar espiritualmente na casa espírita, a maioria das pessoas estão querendo curar o quê? O corpo físico.
quando, na verdade, o corpo físico é apenas a amostra da patologia que já está antes do corpo físico, inserida no perispírito através dos distúrbios da nossa mente. Então, o que é que devemos curar dentro da casa espírita? É o corpo ou a mente? O que é mais importante dentro da doutrina espírita? É a cura ou o evangelho? Vamos deixar para cada um analisar e fazer o seu autoconhecimento. Vamos dar continuidade para falar sobre o medo, tá? Para quem está acompanhando aqui pelo slide, vamos ler um pouco sobre o que eu coloquei, de que o medo por incapacidade, aos poucos, vai corroendo emocionalmente o indivíduo. Ou seja, ponto a ponto, ele vai se martirizando, vai dizendo que não é capaz, vai tendo medo e vai se apequenando em determinadas circunstâncias. Ao ponto deste, se questionar se é capaz de executar tarefas básicas do cotidiano, como, por exemplo, trabalhar, conviver com pessoas, ter um matrimônio, ou seja, viver, né, de forma salutar com o seu companheiro, com sua companheira. E tudo isso a longo prazo gera frustrações que deixam tristes, assim diminuindo a sua vibração mental. Então, olha que importante, é a primeira vez que a gente está vendo sobre a vibração mental. Eu vou trabalhar um pouco mais sobre ela mais na frente, tá? Quando a gente vê essas três partes, mas a gente vai ver que o pensamento é emissão de onda, é vibração, energia, tá? Então, quando eu tenho medo, a potência da onda que eu emito, ela é menor, tá? É uma energia densa. Por quê? Porque o medo ainda faz parte dos processos de elevação dos espíritos inferiores. Então, quando eu tenho elevações ou vicissitudes de espíritos inferiores, na sua maior parte, a gente vai ver que são vibrações densas, pesadas, tá? Então, o medo, ele é um fator emocional ligado às baixas vibrações do nosso pensamento. O medo aprisiona nossa mente, acorrenta as asas do desenvolvimento moral e intelectual, deixa-nos em estado latente, escondidos, ficamos incapazes de ter o controle de nossas ações. Então, olha a importância de combatermos o medo através do nosso autoconhecimento. O segundo aspecto que está acontecendo muito no Brasil, no mundo hoje, pela pandemia do coronavírus, é a ansiedade, tá? Então, vamos falar um pouco do texto, depois voltamos para analisar. A ansiedade promove angústia, deixa-nos com o pensamento fixo nas hipóteses imaginadas, criadas pela nossa mente, de como ocorrerá nosso futuro. Crise de ansiedade profunda e duradoura causa ausência energética devido ao seu alto teor de desprendimento de baixa vibração. Em níveis atuais de estresse, por diferentes aspectos, abre aspas, trabalho, família, dívidas financeiras, entre outros, fecha aspas, é cada vez mais comum se deparar com pessoas ansiosas. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população. O que isso significa? Que praticamente 10% da população é ansiosa. Imagina no aspecto de 200 milhões de brasileiros. Quantas pessoas ansiosas não tem? Se a gente for ver a região metropolitana de Natal, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas. Isso são dados tirados antes do aspecto epidemiológico. Imagina quanto
não aumentou essa porcentagem após o confinamento social, após a quarentena. Então, por isso que eu trouxe esse material, porque é muito importante a gente ter o nosso autoconhecimento. Mais uma vez, eu bato nessa tecla. O medo é importante. A raiva, muito importante para a gente diminuir as nossas más inclinações. Mas o aspecto que nos leva ao estudo de hoje, principalmente por causa do coronavírus, por causa da epidemia, da pandemia, é a ansiedade. Tá? Ansiedade de que as coisas se resolvam logo, ansiedade de eu voltar a trabalhar, ansiedade que meus filhos voltem aos seus estudos. Ansiedade deve se combater pouco a pouco. Sei que não é fácil, mas a doutrina espírita ela está para corroborar com todos os pensamentos positivos para que a humanidade possa passar por esse desafio. O terceiro ponto, a raiva. Fator de temperamento comportamental, que demonstra a incapacidade do indivíduo em conviver em sociedade. Dentre os diferentes aspectos da raiva, eu coloquei 2 para a gente analisar. Podemos citar a agressividade, ato de machucar outra pessoa, seja por danos físicos, morais ou psicológicos. Autoflagelação, raiva de si mesmo, ocasionando machucados no próprio corpo. Atualmente, crescem os casos de autoflagelação entre os jovens. E aí a gente vai analisar um pouco mais sobre esse temperamento comportamental da humanidade com relação à raiva, tá? Falamos do medo, falamos da ansiedade. Mas dos 3 aspectos alocados por mim, a raiva é aquela que consegue com que façamos aparecer o que temos de mais animalescos no nosso temperamento, que é a agressividade, tá? Faz com que a gente fique parecendo homens das cavernas. Né? Há milhares e milhares de anos, as pessoas, né, antes de chegar os nômades, de começar a povoar a Terra, eram pessoas transitórias entre os planetas e resolvia tudo. E de que forma? Da briga, do assassinato. Né? Eram pessoas primitivas. Então, quando a gente traz o aspecto da raiva para o nosso cotidiano, a gente está se comparando a pessoas milenares. O nosso primitivismo está à flor da pele. Quando temos vontade, vamos agredir outra pessoa. Mas não só a raiva, ela é a condicionante da agressão física. Podemos também colocar a raiva através das nossas condutas morais, fazendo bullying, falando mal, difamando. Todas essas vicissitudes, a gente não está batendo fisicamente em alguém, mas quiçá sabe que aquela pessoa está sendo bem mais machucada do que algo físico que poderíamos ter feito com ela. Porque a dor que fica internamente naquela pessoa que recebe esse machucado, ela pode demorar muito mais do que uma ferida física. Tá? E é por isso que temos que ter cuidado no que a gente fala, no que a gente age e principalmente no que a gente pensa. Porque, mais uma vez, pensamento é energia. Autoflagelação. Como alguns sabem, faço parte da evangelização da Casa de São Francisco de Assis e durante algum tempo, né, nós evangelizadores, alguns que além de serem evangelizadores, que não é meu caso, não sou da parte pedagógica, tá? No meu trabalho terreno, mas a gente possui alguns evangelizadores também na parte pedagógica aqui, né, no orbe terrestre. E a gente vê
um aumento muito, muito grande de autoflagelação entre os jovens, tá? Problemas familiares, problemas de convivência, problemas relacionados à não identificação com os pais, que eles se acham principalmente não compreendidos. Então, vamos olhar para os nossos jovens, tá? Quando a gente vê alguém se autoflagelando, existe um distúrbio comportamental? Sim, mas antes desse distúrbio comportamental, que não é normal, as pessoas se automachucarem, existe um anseio daquela pessoa ser vista na sociedade, nem que seja dentro da sua própria casa, pelos seus pais. Então, vamos olhar os nossos jovens, vamos compreender com um aspecto maior os seus problemas. Não vamos apenas superlativar os nossos problemas como adultos, porque os jovens também têm vários problemas e na maioria das vezes os adultos acham que é besteira, quando na verdade não é. E aí a autoflagelação, a raiva de si mesmo apenas abre a porta para coisas piores, para o suicídio, para a depressão, tá? Então, vamos ter cuidado com o que a gente pensa, vamos ver com muito carinho, principalmente nesse momento de isolamento social, aquele tempo que não tínhamos para os nossos filhos, devido ao nosso trabalho, vamos aproveitar agora, porque as qualidades, as atitudes boas, retiram um caminhão de montanhas de defeitos. Porque no momento que eu olho um jovem com raiva que está se autoflagelando, eu vou passar a dar mais atenção. Quando eu der mais atenção a ele, automaticamente eu vou me sentir uma pessoa útil, seja dentro de casa, seja no convívio social. Eu sendo uma pessoa útil, eu vou ver que estou fazendo o que Jesus prega, que é a ação da caridade. E isso vai diminuir o quê? A minha ansiosidade. Porque eu não vou ter tempo ósseo, não vou ter tempo sem fazer nada, né? Com um pensamento vago. Eu vou estar executando qualidades que Jesus recomenda. Todos esses sentimentos de baixa vibração, raiva, ansiedade e medo, ocasionam distúrbios na mente, sendo ela um elo energético que liga o corpo físico ao perispírito. Uma mente desequilibrada faz com que o nosso corpo adoeça. Nossa mente é capaz de emanar energia, sendo assim, podemos utilizá-la de forma positiva, fazendo preces, vibrando em favor de enfermos, de doentes, captando as bênçãos da espiritualidade que nos acompanha e nos protege. Como eu falei há pouco, chegou o momento da gente conversar um pouco mais sobre determinados tipos de vibrações mentais, tá? É nessa hora que a gente vai ver que a nossa mente é um transmissor e um capacitor que consegue receber energia. No momento que a minha mente gera determinado pensamento, seja ele positivo ou negativo, eu estou gerando energia para o universo. Os especialistas falam que essa energia, através da nossa mente, ao longo do processo de emanação, se dá a ideoplastia, tá? Então, o que seria a ideoplastia para a ciência? É o fato
fato de que a gente consegue, através da nossa mente, materializar coisas boas, coisas ruins. Então, a fé é um tipo de ideoplastia. Por quê? Porque o meu pensamento ele vai estar elevado e eu vou conseguir, através do meu pensamento elevado, captar ondas sublimes, porque eu vou estar emanando ondas do meu pensamento elevado para o universo. Ao ponto de que a minha necessidade será atendida por quê? Porque a minha prece fará uma ideoplastia ao ponto de que eu consiga realizar tudo aquilo que eu desejo para mim, como melhora física, por exemplo, para um outro, para todas as possibilidades que temos em fazer a prece, tá? Então, a nossa mente, ela é capaz de receber e emanar. Daí, é outro fator que a gente pode analisar através da compreensão da nossa mente, que é a lei do retorno. Então, a lei do retorno nada mais é do que a gente colher o que planta. Então, quando a gente colhe, a gente está recebendo a energia que foi um dia emanada pelo nosso pensamento. Então, hoje eu estou aqui conversando sobre determinada situação. Estou trabalhando na causa evolutiva da humanidade. Todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui, né, apesar de eu estar à frente da câmera, do monitor, mas ele é toda uma equipe que trabalha em conjunto. Podemos citar o exemplo de quem estava conosco há pouco tempo, nosso irmão Roberto. Trabalhou durante toda a semana para que isso acontecesse. Eu sou apenas o porta-voz que passa essa informação, mas esse trabalho estava sendo desenvolvido. Então, quando vocês, de suas casas, tiram tempo dos seus afazeres, do lar, para a gente conversar, para a gente compreender mais sobre o Evangelho, saber a força que a nossa mente tem, a gente está captando as coisas boas que o universo tem a nos oferecer através desta palestra do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. E aí, quando eu capto essa informação, ela não vem apenas como informação, porque vocês têm a ciência de que essa informação vem com um cunho de amor, de afeto, de irmandade. E é isso que é importante nós compreendermos. Porque a gente não apenas passa a informação, mas a gente emana essa informação através do nosso sentimento. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a importância da emanação e de ficar vigilantes com o nosso pensamento. Porque da forma que a gente consegue emanar coisas boas e que ela é colocada para o universo e o universo nos retribui, da forma antagônica também acontece. Da forma de maledicências, de raiva, de rancor principalmente. Se eu considerar uma das piores chagas da humanidade, eu falo que é o rancor. Porque o rancor é um ato mesquinho e constante de quem a oferece para o universo. Porque a raiva ela pode até ter o seu grau de animosidade, mas dificilmente, salve aqueles casos patológicos onde as pessoas são esquizofrênicas, que aí tem o costume de se manter desequilibradas, mas na maioria das vezes a raiva ela é passageira. Claro, ela existe dentro de nós,
Mas a gente não fica 3, 4 dias com essa raiva. Muita raiva. Mas no outro aspecto que eu comentei, com certeza. Com certeza. Então, vamos sempre analisar o que a gente pensa. Porque a gente precisa, como Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das principais passagens do Evangelho é o comentário de Santo Agostinho de Hipona, que ele nos orienta a fazer a nossa autorreflexão toda noite antes de dormir, para que assim, ao acordar no dia seguinte, possamos não mais cometer os deslizes daquele dia e dia após dia melhorarmos para ser pessoas, unidades íntegras, não apenas o corpo, não apenas o espírito, mas o conjunto que é necessário para habitarmos o planeta terrestre. Contudo, podemos então dizer que as doenças psicossomáticas são patologias advindas dos nossos transtornos mentais e alocados em nosso corpo físico pelo desequilíbrio energético ao qual o indivíduo permanece. Então, voltando ao tema de hoje, que são as doenças adquiridas para o nosso corpo físico de acordo com o desequilíbrio de nossa mente, a gente vê que as doenças psicossomáticas, na verdade, são o quê? São distúrbios comportamentais do nosso pensamento. E aí, isso vai acarretar transtornos físicos. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa raivosa, né? Vamos dar o exemplo. Sempre eu gosto de dar o exemplo comigo, tá? Então, eu sou uma pessoa raivosa, tenho raiva de alguém, não consigo tolerar aquela pessoa e vou criando essa perspectiva e essa nuvem mental de transtorno. Essa nuvem mental de transtorno vai gerar em mim energia muito densa, mas muito densa mesmo, tá? Os irmãos que estão acompanhando, aqueles que conseguem ver, né, essa energia, tá? Conseguem sentir essa energia na outra pessoa através do passe magnético, através do passe espiritual, aqueles que trabalham como passistas nas casas espíritas, me entendem bem o que eu estou falando, tá? As pessoas quando chegam raivosas, ansiosas e com raiva, elas chegam numa deformidade energética tão grande que ao passar a nossa mão, né, para sentir a energia da pessoa e saber aonde está faltando ou aonde está em excesso, a gente consegue identificar, tá? Locais que está extremamente danificados. Tá? Quem acompanhou André Luiz no filme Nosso Lar, viu que em mais condições de uso do nosso corpo, o nosso perispírito, que ao desencarnar, ele foi para uma maca, para um leito de hospital espiritual, viu que ele estava muito mal e precisava de cuidados. Então, é importante que esse cuidado, ele não comece no momento do nosso desencarne, mas todo dia. Devemos cuidar do nosso corpo. É ótimo irmos para a academia, caminhar, correr, né? Exercitar o nosso corpo físico, queimar nossas calorias. Mas não adianta nada a gente ficar vidrado apenas num corpo que é carbono e que vai se deteriorizar na saída do nosso espírito e perispírito. Então, devemos cuidar da saúde também, da nossa mente, do nosso corpo espiritual, tá? Eu vou trazer para vocês um exemplo, né, científico, tá? É importante a gente lembrar que a doutrina espírita ela é baseada, sim, na ciência. A gente não fala nada que for achismo, tá? Eu acho isso. Não. A doutrina espírita é uma doutrina
de consciência. A gente está aqui mostrando fatos e pedindo para que cada um analise de acordo com o seu nível de conhecimento e de vontade de conhecer tudo que a gente pode oferecer para vocês. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse senhor que está aí na tela, tá? Ele se chama Masuro Emoto, tá? Então, como o nome já pode nos dizer, é um japonês, tá? Cientista, que começou a fazer experimentações para saber se a gente consegue realmente emanar energia e o que essa energia emanada do nosso pensamento ocasiona no universo. Então ele pegou algo bem simples, que temos facilmente em todo o local do planeta, tá? Para a gente poder analisar. Ele pegou a água, tá? H2O, pegou a molécula da água e começou a fazer análises. E o que foi que o cientista fez? Ele disse, olha, ele analisou a água da torneira de Tóquio, pegou, tirou um pouco da água lá da torneira, onde ele morava, congelou a água para que as moléculas ficassem mais densas e assim ele pudesse analisar microscopicamente, e foi analisar no microscópio a água da torneira. Experimentação pura científica, tá? A gente costuma dizer que o cientista ele é 90% curioso, né? E aí, quando a curiosidade dá certo, ele vai e faz a tese dele. Então, por curiosidade, ele disse, opa, vamos analisar a água. Tá. E aí ele pegou, analisou e viu que as moléculas de água da torneira, ao se condensarem em menos 5 graus até 0 graus Celsius, ele viu que a molécula formava algo diferente. E aí, ele retirou essa foto, guardou e começou a analisar outros tipos de água. A segunda experimentação dele não foi mais da água da torneira. Ele foi em fontes naturais, naqueles lindos mananciais que sabemos que existem no Japão, de águas límpidas, cristalinas, e ele retirou um pouco desta água. E aí, ele fez com que essa água passasse exatamente pelo mesmo procedimento da água da torneira, tá? Tecnicamente é a mesma água, não é? Não deixa de ser H2O. Mas aí ele congelou a água em menos 5 graus Celsius até 0 graus. E aí ele pegou e fez análise. Quando ele tirou a foto da junção molecular da água, ele viu que ela ficou diferente da primeira foto. E diga, opa, como é que pode? Não é a mesma água. Então por que uma ficou de um jeito e outra ficou de outro? E aí ele ponderou e imaginou a seguinte questão. Eu acho que essa água está mais diferente da outra, porque essa veio da torneira, ou seja, dos canos, né? Da rede hidráulica da cidade, e a outra estava nos mananciais, estava na natureza. Então ele ligou de que a água da natureza seria mais límpida, né? Seria mais proveitosa do que a água da torneira. E aí ele disse, será que essa diferença está aonde? Onde será que está essa diferença? Será que é porque a água da torneira ela passa quilômetros e mais quilômetros debaixo de várias casas, nas ruas, no trânsito, com aquelas pessoas estressadas, buzinando, embaixo de casas onde existem brigas, desentendimentos, e já a outra água está na natureza, sem barulho da cidade urbana, sem nenhum tipo de poluição? Será que tem a ver o meio? Será que o meio interfere na água?
E aí ele começou a fazer experimentações. Ele pegou uma terceira amostra e disse, pronto, agora essa água aqui, eu vou emanar pensamentos ruins. Vou pensar em guerra, vou pensar em assassinato, vou pensar nas piores atrocidades que o ser humano pode fazer com o outro. Ele fez isso para ver se essa água que ele trouxe do manancial permaneceria do mesmo jeito ou ficaria parecida com a água da torneira. Vamos ver o resultado? Esta é a análise em estado normal da torneira do Japão. Olha só como as moléculas estão todas misturadas. Não tem homogeneidade, tá? É uma água que ele condensou e tirou a foto com ela em estado sólido, certo? Foi a primeira análise que ele fez. Em seguida, como eu tinha falado, ele foi no manancial, na natureza, e retirou uma água. Era para ser igual, não era? Vamos ver se vai ficar igual a imagem. Olha só de forma microscópica como que condensa a água do manancial vinda da natureza. Perceba a beleza que é a água vinda da natureza e a diferença da água da torneira. E a terceira experimentação foi qual que eu falei? A da raiva, não é? Será que a da raiva vai ficar dessa maneira? Será que vai ficar melhor que essa? Ele também, antes da raiva, ele fez a experimentação emanando amor e admiração. Tá? Então, olha só, essa aqui é a água pura e essa aqui é a água de amor e admiração. Olha como ela formou, tá? Um hexagonal bem mais complexo do que a água apenas retirada da natureza. Isso aqui ele fez a emanação do pensamento, gente. Ele colocou o seu pensamento positivo, irradiou o seu pensamento naquela água e fez a análise. Então, água normal, água com pensamento emanado. Depois, ele juntou pais e crianças e fez uma prece em volta da água. E olha o resultado. Veja a complexidade do hexagonal formado na água por causa que ele fez uma prece direcionada à mesma e depois tirou a foto. Olha que importância temos com a nossa mente, gente, que não é trabalhada hoje em dia porque a humanidade está apenas ligada ao corpo físico e deixando tudo isso de lado. Mas nós temos o dever de esclarecer e de elevar para que todos tenham esse conhecimento e que saibam que essa mentalização é importante. Porque se o nosso corpo físico é constituído, em sua maioria, de água, 80% do nosso corpo é água, se uma prece ocasionou isso na água, o que é que essa prece pode ocasionar numa pessoa? O que essa prece pode fazer de bem para aquela humanidade que está precisando deixar a ansiosidade de lado? Que precisa, mais do que nunca, tirar a animosidade da raiva e perder o medo de continuar a viver, ainda que com condições adversas pela pandemia.
mas sabendo que o nosso Deus misericordioso não abandona um filho sequer. Está aqui o exemplo de nossa mente. Como eu falei, ele não fez só experimentações boas, né? Ele também emanou coisas negativas. Então, se o resultado da água com prece, com amor, com devoção, foram essas lindas imagens que podemos analisar aqui, o que será que aconteceu com ela com raiva, com ódio, com medo, com sentimentos que não são salutares? E aí está o resultado. Imagem molecular da água através do microscópio. Quando foi emanado xingamentos, pensamentos de baixa vibração, estou com raiva de alguém, estou desejando mal a outra pessoa, estou querendo que ela não seja feliz, porque ela não merece. Mas olha, eu estou falando porque ela realmente não merece. Isso aí é assunto para a gente fazer outra palestra, que é sobre a empatia. Mas vamos voltar a falar sobre o não merecimento e o que o meu pensamento faz com aquela pessoa por ela não merecer ser feliz. Está aqui a imagem. Então, olhe que não existe um hexagonal perfeito, bonito, complexo. E sim o quê? Tudo misturado, tudo em desordem. Então, essa desordem na água ocorreu porque foi emanado pensamentos de baixa vibração, densos, pesados, que fazem com que a pessoa fique mal. O pensamento é energia. E pode ter certeza que o seu pensamento para aquela pessoa que você não gosta vai fazer com que ela fique, nem que seja um pouco, perturbada, triste, desanimada. Vamos ver agora a imagem quando a gente emana guerra e assassinato. Olha só, gente. Se a imagem do xingamento já não era boa, olha o que acontece na água quando a gente está vinculado com a falta do bem, que alguns falam vinculado ao mal. Eu não gosto de falar nesses termos. Por quê? Porque o mal é a ausência do bem. No momento que eu vou ficando bem, minha bagagem do bem vai crescendo, aquele lado sombrio meu vai diminuindo, porque ele não existe. Ele é só a ausência das coisas boas que eu ainda não conheço e não sei fazer. Então, esse é o resultado após pensamentos negativos. Assassinatos, guerras, genocídios. É assim que fica a água. Tá? Estudo totalmente científico para que a gente analise e compreenda o poder da nossa mente. Vinícius, que forma a gente consegue prevenir todas essas mazelas do nosso pensamento? Coloquei por tópicos, serei bem breve porque eu tenho quase certeza que eu já estou passando do meu horário. Mas vamos lá. Que tipo de prevenção conseguimos ter? Evangelho no lar. O espírita, o frequentador da doutrina espírita, já tem conhecimento, já sabe como fazer, mas a maioria da população não conhece. E o Evangelho do Lar é novo, Vinícius? Começou quando? Há 150 anos atrás, com Allan Kardec? Não. O Evangelho começou com Jesus,
reunido na casa dos seus apóstolos, comentando, falando e refletindo sobre as ações de que cada um fazia e o que fazer para se melhorar. Naquela época era complicado, né? Não tinha esse livro aqui, não tinha a Bíblia para que a gente pudesse ver os exemplos de Jesus. Então Jesus ensinava como? Por parábolas, com exemplos. Hoje temos livros, codificação, internet, tudo ao nosso favor. Basta a gente querer. Então o Evangelho no lar, ele vai servir para proteger a nossa casa desses pensamentos. Então imagina só, uma dúvida que pode ocorrer com vocês agora. Vinícius, se isso acontece de forma negativa e eu não tenho controle por outra pessoa do que ela pensa, como é que eu vou me proteger? Aí a pessoa fica logo ansiosa, né? Vocês estão ansiosos? Então, como é que a gente se protege se a gente não tem um controle mental do outro? Evangelho no lar. O Evangelho no lar, pessoal, ele vai fazer um campo energético de proteção para a nossa casa e para aqueles que ali vivem, tá? Por isso que é importante cada um fazer o Evangelho na sua casa, porque a sua casa vai ficar protegida dos pensamentos que vêm e não chegam até você. Segundo fator, Vinícius, manter-se com o pensamento elevado. Como assim? Procurando coisas boas. No penúltimo slide, a gente vai ver melhor sobre esse pensamento elevado, mas é um tipo de prevenção a gente sempre elevar o nosso pensamento, principalmente na hora de alguma discussão, quando a gente vê que está acontecendo algo que está tentando baixar a nossa vibração, aí sim é que a gente aumenta esse poder de elevação do nosso pensamento e pensa em Jesus e faz uma prece a fim de que essa energia não chegue até nós. Ações também é um bom exemplo de prevenção do nosso pensamento. Lembra quando eu falei que ajudando o nosso adolescente, a gente vai estar se sentindo menos ansiosos? Por quê? Porque na ajuda, a gente está exercendo a caridade. Então, ações de caridade previnem que todo mal chegue até você. Indulgência, não falar do próximo. Quando a gente aponta o dedo, tem 4 apontando para a gente. Então, vamos apontar os nossos defeitos para podermos sermos melhores. Através de quê, Santo Agostinho? Autorreconhecimento, autoanálise. É difícil? É. Mas temos subsídios o suficiente para chegar a determinada situação. Benevolência, tá? Ter o coração aberto, ter paz no coração, não pensar que todas as pessoas são ruins porque elas querem. Não, elas não conhecem o bem. É inadmissível achar que alguém vai fazer o mal conhecendo Jesus, conhecendo bem Jesus. Porque a palavra é fácil conhecer, mas no momento que se estuda o Evangelho e sabe tudo que Jesus passou para nos deixar de exemplo a seguir, eu aposto, tenho certeza e convicção de que aquela pessoa não é capaz de fazer um mal a outro. Benevolência. E por último e mais importante, amar o próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala que não veio modificar as leis e sim compilá-las, ele não queria mudar as leis mosaicas.
Ele apenas juntou todas as leis e disse: amai o próximo a si mesmo, e Deus sobre todas as coisas. É simples? Não, mas é necessário. E aí, trago para vocês, e estamos já terminando o nosso tempo, tá? Rapidamente, o perigo das redes sociais no momento da nossa pandemia do coronavírus. Quais são os deslizes que eu não posso cometer para que eu não possa ter medo, ansiedade, raiva? Porque o consumo de dados da internet ela aumentou. Se a gente for analisar, em suma, a maioria, principalmente das redes sociais. Então, eu coloquei aqui 4 pontos importantes de reflexão, que eu vou deixar para que cada um analise. Quanto vale o seu tempo? Agora eu quero falar olhando para você. Quanto vale o seu tempo? Você está pensando em dinheiro, não é? Em valor monetário, não. Eu estou falando tempo de sua vida. Quanto vale o seu tempo? Conseguiu refletir melhor? Exerçam a rotina de atividades que complete o seu tempo. Quanto menor o ócio, menor será o tempo disponível para as redes sociais. Então, o seu tempo é muito importante. Dê valor às pessoas que estão próximas a você. Use as redes sociais para aproximar e falar, que eu vou falar já, sobre Jesus. Evangelize nas redes sociais. Não precisa fazer uma palestra. Coloque pensamentos positivos. Emane energias positivas para as outras pessoas. Dissemine o bem. Ao postar nas redes sociais, dê preferência às notícias boas. Ações de caridade divulgadas estimulam as outras pessoas a fazerem o bem ao próximo. Aquela velha máxima da corrente do bem. Se eu faço bem, outras pessoas irão ver o que eu estou fazendo. Algumas vão recriminar dizendo, olha ali, ele está querendo aparecer. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão sentir-se comovidas e com vontade também de ajudar. Quantas correntes a gente já não fez por ações de outras pessoas que o nosso coração tocou e disse, não, vamos também abraçar a causa. Então, dissemine o bem, espalhe notícias boas, fuja de fake news, de notícias falsas, caia fora mesmo. Antes de repassar uma informação, verifique a veracidade dos fatos. Notícias falsas causam pavor e, consequentemente, desequilíbrio mental e emocional a quem recebe. Então, imagina nesse período de pandemia a quantidade de notícias que não são verídicas, que as pessoas estão consumindo. Isso vai aumentar o quê? A porcentagem de pessoas ansiosas que a OMS falou, que lá atrás era de 9,3% e que hoje provavelmente deve ter aumentado significativamente. E por último, e mais importante, evangelize. Em momentos de crise, é preciso revigorar a fé das pessoas. Crie grupos, convide os amigos, fale sobre Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Falar de Deus nunca é demais. Falar sobre Jesus nunca é demais. Evangelize. A cada momento disponível em sua vida, faça o bem. Primeiro dentro do seu lar e depois expanda para o seu convívio social. Para finalizarmos, o nosso último slide, para quem nos acompanha desde as 8 horas. Como permanecer com boas energias? A gente já estudou sobre a energia do nosso pensamento, da nossa mente. Não é fácil ser igual a esse último bonequinho aqui que vocês estão vendo, com a energia 100%, mas existe um mecanismo de recarga. Então, como é que a gente vai recarregar essa energia para que sempre a gente possa ficar centrados, né, em um patamar
sem tanta oscilação, sem descer a nossa baixa vibração, sem aumentar demais, ter um equilíbrio. Porque tudo demais é o quê? Veneno, não é? Certo. Então, não deixe a sua bateria acabar. Pessoas com cargas energéticas diferentes da nossa tendem a sugar nossa energia. Se possível, procure se distanciar. Na doutrina espírita são chamadas de vampiros, aqueles que roubam nossa energia, deixando-nos com dor de cabeça, enjoos e desestimulados. Recarregue sua bateria. Como? Com aquela prevenção que eu falei há pouco e também com bons pensamentos, leituras edificantes, boas companhias, tá? Evangelho no lar. São importantes ferramentas para se manter equilibrados. Então, meus irmãos, infelizmente chegou o nosso horário, queria passar muito mais tempo com vocês, é um assunto ótimo, tá? Queria que vocês, sim, passassem um feedback para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho na Casa Espírita. Vocês têm uma ferramenta muito importante que é a internet. É o elo que nos reconecta, não de forma presencial, mas de forma que se foi abordado no dia de hoje, de forma do pensamento. E eu tenho certeza que, apesar de fisicamente só em minha sala, eu consigo sentir a energia de cada um de vocês do outro lado, pois acompanharam desde o começo a nossa atividade e o nosso estudo de hoje. Quero agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai misericordioso, pela oportunidade de servir. Quero agradecer à casa por abrir espaço para que a gente possa mostrar o caminho iluminado do Evangelho de Jesus. E quero deixar do fundo do meu coração paz a todos vocês. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos, que protejam, que tire a raiva, que tire a ansiedade e que tire o medo dos seus corações. Que o misericordioso possa abençoar nossas crianças, o futuro da nossa nação, que as proteja da nossa pandemia que estamos vivendo na época da humanidade, que as chagas, que as cóleras sejam transitórias a fim de elevar o padrão vibracional da humanidade e que após a crise todos se amem mais, todos sejam mais caridosos e principalmente todos tenham um padrão vibracional elevado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, Vinícius. Queremos agradecer a sua participação, os esclarecimentos tão importantes para todos nós, né? Fica aí, pessoal, alguém que queira formular algum comentário, alguma dúvida. Vinícius ainda vai permanecer por alguns instantes. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida que ficou na apresentação dele. Enquanto isso, devemos entrar no nosso site, radioportaldeduz.com.br. Nele vocês poderão encontrar várias mensagens de incentivo, de boa-fé, boas músicas 24 horas. E temos ainda um chat que pode ser aberto para um diálogo fraterno ou uma dúvida que alguém queira tirar. Ele se mantém as pessoas no anonimato, não precisa se identificar. Nós aqui, quando atendemos vocês, nós nos identificamos, mas vocês não precisam se identificar. E uma série de outras coisas mais que tem no site, entre elas links que direciona para a doutrina espírita, para as obras de Chico Xavier, entre outros.
Daremos alguns avisos. Sempre às 18 horas, nosso grupo se reúne para fazermos uma prece em favor da situação mundial em que nos encontramos. A nossa rádio, Portal de Luz, às 18 horas, tem uma belíssima prece de uma irmã que direciona ao irmão Ismael, Espírito Ismael, que é o nosso mentor, nosso espírito que comanda o nosso país. Nossas palestras públicas sempre às 8 horas, nas manhãs da quarta e dos sábados. E também temos um grupo de estudo de segunda a sexta-feira, e sempre às 20 horas. E atualmente estamos estudando o livro de Martins Peralva, que é Estudando a Mediunidade. Então, todos aqueles que queiram participar pela rádio, também tem um WhatsApp que direciona vocês diretamente ao grupo da rádio ou do estudo. E lá a gente pode adicioná-los através do aplicativo Zoom, que é por ele que a gente faz o nosso estudo. Vinícius, estamos vendo aqui que, por enquanto, não houve nenhum questionamento. Então, fica nossos agradecimentos a todos vocês, aos ouvintes, ao nosso irmão Vinícius, a toda a diretoria da Rádio Portal de Luz pela transmissão. E Vinícius pode nos fazer as suas considerações finais. Sim, queria deixar mais uma vez o agradecimento a todos. Lembrando que as pessoas que não puderem ter assistido a palestra ao vivo, todas as palestras ficam salvas, tá? Na nossa fanpage do Facebook. Então, compartilhe, salve no seu celular, no seu computador, para assistir mais tarde em família, para passar para os parentes, para que a gente possa divulgar o trabalho da casa, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que hoje está com suas portas físicas fechadas, mas as portas espirituais sempre abertas para acolher a todos, aos encarnados e aos desencarnados. Queria dizer também e ratificar o convite que o nosso irmão fez para que a gente possa também fazer esse estudo diariamente de segunda a sexta, a partir das 20 horas. Então, quem puder, quem quiser se aprofundar mais nos temas da doutrina espírita, deixa o seu contato aqui nos comentários, que a gente vai adicioná-los nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, para que a gente aborde sempre a doutrina espírita no aspecto científico, filosófico e também religioso. Queria agradecer a todos a presença, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida e que a gente não esteja mais online, mas as redes sociais, elas são acompanhadas 24 horas por dia. Então, tá assistindo por VT, não foi ao vivo? Deixa também sua mensagem aqui conosco, que a gente responderá assim que possível. Um grande abraço a todos e que todos permaneçam em isolamento social. Um abraço. Até logo, pessoal. Bom dia, bom final de semana. Que Jesus nos abençoe.